Olá, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Estou aqui realizando um vídeo falando sobre desenvolvimento de fármacos, até para atender algumas dúvidas em relação ao que está acontecendo nessa pandemia do coronavírus, não é verdade? Então, com isso, eu estou mostrando para vocês aqui esse vídeo para falar sobre uma estratégia de desenvolvimento de medicamentos. A estratégia de desenvolvimento de medicamentos, ela acontece em algumas etapas. Tá? A gente tem uma primeira etapa que é chamada descoberta do medicamento, onde a indústria, né, a comunidade médica e científica, ela vai desenvolver uma série de compostos, tá, ao longo de muito tempo, e esses compostos vão estar envolvidos com alguma determinada patologia. Isso numa busca de uma nova terapia diferente da terapia que já existe. Com isso, essas moléculas vão ser sintetizadas e vão começar a ser introduzidas, né, no meio científico para uma análise. Após essas moléculas, né, que são sintetizadas, e aí no exemplo dessa figura que eu estou mostrando para vocês, entre 5.000 e 10.000 compostos, eles vão passar para uma segunda etapa, que é a etapa pré-clínica. O que é essa etapa pré-clínica? É um estágio de descoberta de série de habilidades e características que essas substâncias vão ter em testes laboratoriais. E então, nesse gráfico ele fica bem explicado que a gente começou lá com uma estratégia de em torno de 5.000 a 10.000 substâncias e hoje já alcançamos 250 possíveis substâncias para aquele determinado fim, ou seja, muitas são perdidas nesse processo. Esses estágios pré-clínicos a gente vai estar fazendo ensaios de bancada, ensaios em alguns animais e vamos estar descobrindo características daquela substância numa determinada doença. Geralmente essa etapa ela demora em torno de 3 a 6 anos, gente. Então, demora bastante tempo. Após isso, isso é submetido para a indústria e a indústria vai estar associada à parte clínica, né, pré-clínica, está fazendo ensaios clínicos, ou seja, clinical trials. Para os clinical trials, daquelas 250 substâncias na fase 1, o que seria essa fase 1? É fase usando indivíduos saudáveis, onde vai se analisar o perfil dessas substâncias protótipo, né, em seres humanos. Então, uma coisa é ensaio in vitro, ensaio em células, ensaio em animais, e outra coisa é ser utilizado num organismo complexo, no organismo dos humanos. Com isso, 90% daquelas substâncias que chegaram até a fase 1 clínica, elas são perdidas, onde por exemplo, que está mostrando aí nessa figura, 5 são protótipos que são promissores para continuar os estudos. Esses estudos de fase 1 são estudos com poucos voluntários, em torno de 20 a 80 voluntários, né, voluntários sadios. E essas 5 substâncias depois vão passar por outras fases. A gente tem a fase 2 e a fase 3. Na fase 2 e fase 3 são ensaios clínicos de pessoas que têm aquela patologia em que queremos estudar. Então, fase 2 são em torno de 100 a 300 voluntários que vão passar por ensaios clínicos, protocolos que vão ser criados para supostamente tratar aquela determinada doença em que se está investigando. Com os achados de fase 2, acontece que algumas daquelas substâncias também são descartadas e chegamos à fase 3. A fase 3 são estudos multicêntricos com várias pessoas, em torno de 1.000 a 3.000 voluntários que têm a doença, que vão ser feitos os protocolos clínicos que forem estabelecidos lá na fase 2, em continuidade para a fase 3. É de maneira interessante que nessa fase nós temos o quê? Temos a descoberta de segurança, eficácia, dose para aquela determinada doença, entre outros parâmetros farmacocinéticos e farmacodinâmicos que são observados e caracterizados nessa fase. Após isso, somente uma substância candidata ela vai chegar, né, a ser aprovada e tentar se colocar ela no comércio mundial. Bruno, então assim, chegou, já vamos botar para comercializar? Não, infelizmente não. Todo esse processo que começou lá, desde a descoberta até o término da fase clínica, a gente tem aí em média de 10 a 15 anos. 3, 6 anos fase pré-clínica e descoberta, fase clínica 6 a 7 anos, totalizando quase 15 anos. Após isso, esse protótipo ele é submetido
tá? Há um pedido de novos medicamentos, um pedido de patente e vai ser aprovado ou não, tá? O que se faz? Todo aquele dossiê de fase pré-clínica e fase clínica que foi montado, ele vai ser entregue ao órgão federal regulamentador do seu país. O exemplo da figura é o FDA. Então, o que o FDA vai fazer? Ele vai analisar toda aquela experimentação que foi feita, em média 100 mil páginas, onde vai ser analisado em torno de 6 meses a 2 anos, para que após isso eles garantam um selo de comprovação de que aquele produto realmente tem segurança, eficácia e tem protocolos validados e certificados que podem ser utilizados em humanos. Bruno, então terminamos. Vamos comercializar? Vamos sim. A última etapa é a etapa de fabricação em larga escala, onde esse medicamento, agora um medicamento, ele vai ser produzido em larga escala e comercializado no mundo inteiro, né? No país onde for regulamentado e nos outros países que obtiverem regulamentação vai ser comercializado. Acabou? Tem segurança, eficácia? Ninguém vai ter nada com essa medicação? Não, infelizmente não. Aí começa a fase 4 clínica, que é a fase de mercado mundial. Então a gente não tem como garantir que uma substância, após chegar ao mercado mundial, ela vai sofrer nenhum tipo de problema ao ser administrada em um ser humano em um protocolo. Ainda corre esse risco, diversos medicamentos passaram por isso, ok? Medicamentos, vacinas também passam por esses protocolos. Obviamente, nesse momento de pandemia, né, muitos desses fármacos protótipos e medicamentos, né, que já estão sendo utilizados clinicamente, a gente vai acabar utilizando eles com um reaproveitamento farmacológico. Ou seja, eles já passaram por essas fases anteriores e só vão ser testados em fase clínica para uma determinada doença, uma nova doença, como está acontecendo com o coronavírus, tá? Espero ter esclarecido o máximo de coisa para todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.